nós vamos falar da estrutura masoquista. E essa estrutura, ela está muito ligada à raiva. Quando que aconteceu? Aconteceu mais ou menos entre 1 ano e meio a 3 anos de idade. Isso é muito falado na pedagogia, porque é a fase anal. É a fase em que o bebê sente muito prazer no esfíncter, né, que é no ânus. E o esfíncter são aquelas pregas, né, no ânus. E a criança dá um valor grandioso no cocô. Isso é muito falado na escola. E como que se dá uma couraça apertada nesse momento? Uma mãe muito invasiva, que invade a privacidade da criança, porque está próxima à genitalidade, mas nós ainda estamos na fase anal. Então, para ele, o cocô é ouro em pasta. E aquilo que sai dele precisa ser algo bom. E o que nós falamos? Fum, é cocô, eco, né? E nós fazemos nas crianças um treino ao toalete nessa idade. As mães contam muito vantagem. O meu filho tirou a fralda rapidamente. E não tem vantagem nenhuma nisso, porque o esfíncter não está pronto. E as mamães, elas treinam o esfíncter e o cérebro faz uma confusão danada, porque o desenvolvimento é crânio-caudal e o desenvolvimento energético, que são o sangue, as linfas e o oxigênio, está muito nessa parte do ânus. E as mamães, elas forçam a criança a não usar mais a fralda. Então, saibam que, para quem tem bebê aí, a gente não força a criança a largar a fraldinha. Eu sei que é muito melhor quando larga, mas não é o momento, tá? De 1 ano e meio a 3, aproximadamente. É claro que nesse momento, ele vai começar a largar a fraldinha do dia, né? E por fim, da noite, que a gente preocupa um pouco mais com essa questão da fraldinha da noite, do cocô. E as mães, elas têm um hábito de fazer o seguinte: vai no banheiro, porque se a gente sair lá fora e você pedir para ir no banheiro, você vai apanhar. Então, tem muitas punições relacionadas a esse banheiro, principalmente relacionado ao cocô, tá? Por isso que nós temos tanto problema com ele, principalmente mulher, né? Quanto o intestino preso, vergonha de usar o banheiro, porque dá mau cheiro, isso e aquilo, tá? O que acontece é que, nesse momento, a couraça, ela está um pouco no plexo, que é o intestino, mas a maior parte está ligada ao abdômen. Então, por isso que quando você sente raiva, chega a doer as entranhas. Isso é um ditado, inclusive, porque isso é real, porque a raiva, ela está alojada ali. Viu? Então, quando você está enfesado, você está cheio de fezes, você sente raiva. Enfesado significa raivoso. E isso não é à toa. É porque, literalmente, uma pessoa que tem o ressecamento e não tem um fluxo bacana do intestino, ela é uma pessoa cheia de fezes, portanto enfesada, já que a raiva nesse momento é a emoção que deveria ser trabalhada. Só que a criança, ela começa nesse momento a não ter muita opinião, ela está vibrando bastante e os pais começam a tolir muito essa criança. E invadir, por exemplo, a criança quer limpar sozinha, a mãe não deixa, porque a mãe está mais preocupada com a higiene. Mas uma novidade é que devem deixar. Depois dá um jeitinho, às vezes, de lavar, de fazer uma coisa ou outra, mas a criança, ela está começando a querer uma independência e os pais não permitem essa independência. Querem tirar a fraldinha, olha a confusão que os pais fazem, mas não dão a independência para os filhos. Quer tomar banho sozinha nessa idade. É muito comum, porque ela não quer que a mãe ou o pai lave o bumbum. É comum também isso acontecer. Ela quer fazer sozinha e os pais não permitem, porque não vai ficar bem limpo. Então, não é uma hora boa para pensar exatamente na higiene, na limpeza. É uma hora para pensar na estrutura, porque às vezes uma coisa não muito bem limpa não vai prejudicar tanto quanto
a questão emocional. Não que você vai deixar seu filho assar e ter um problema de higiene, não. Mas conseguir aí administrar, né, essa questão da limpeza, tá? Portanto, na fase adulta, essas crianças que sofreram uma humilhação, porque esse sentido é humilhante. Então, o sentimento mais próximo encontrado pelos autores é o da humilhação. A ferida aqui é humilhação, porque invadiu o meu corpo, o que sai de mim é sujo, é nojento, tá? Tanto que na pedagogia os professores falam tchau, cocô, ensina a mamãe a falar tchau, porque a criança quer ver o que está acontecendo, porque saiu dela. Nessa fase as crianças põem a mão no bumbum, põem na boca, cheira, põe a mão no nariz e come a meleca do nariz. E a gente fala muito eco para aquilo que está saindo. Então, ao invés de falar o eco e não, é ensinando, olha, aqui saiu, pode sair, não faz parte, né, você comer, mas não colocando como sendo uma coisa tão ruim assim. A criança não tem noção naquele momento. Por isso que ela come o que sai do nariz. Para ela é comum. Possivelmente você já fez isso, talvez nem lembre, mas já deve ter feito. Porque isso é muito comum. E não é só o ânus. Olha que interessante. A criança põe o dedinho no ouvido e cheira. Isso vai até a adolescência e às vezes até um pouquinho mais, dependendo do trauma causado aí. Nesse momento, a criança gosta das coisas que saem dela. Tá? Por exemplo, ela vai soltar um pum, ela gosta do cheiro. E eu vou contar para vocês que tem adultos que gostam. Isso não é anormal. Não é. Faz parte de um mecanismo fisiológico. É porque queremos ser intelectualizados demais. Aí a nossa parte instintiva, né, a gente considera mais animalesca, principalmente raiva, né? Nós temos uma tendência a sair dela, tá? Mas o movimento fisiológico nesse momento é muito prazeroso para a criança. Ela gosta de fazer xixi, ela gosta de fazer cocô, ela gosta de espirrar, ela gosta de sentir o cheiro dela, seja do próprio cocô, é natural, tá? Senão ela não comeria cocô, tem criança que come cocô. E isso não é bem visto. E as mães chegam a falar, mas eu não dou conta. Dá conta sim, que o mais importante aqui, arrumando a luz aqui, o mais importante aqui é a saúde emocional, né? Então é isso que nós precisamos observar, tá? Como que fica então o adulto preso nessa fase? Fica um adulto masoquista. E qual que é a máscara que ele usa? A máscara do sofrer, do masoquismo, do fazer demais. Ele é uma pessoa tão contida, que normalmente é uma pessoa tranquila, mas a hora que estoura, acabou. Sai de perto. É uma panela de pressão. Vai contendo, explode. A raiva é o sentimento base. E a insígnia libidinal, que é aquela frase que alimenta, é eu consigo. Então essa pessoa se sobrecarrega. Tem uma festa, todo mundo vai na festa, mas ele fica em casa fazendo o trabalho de todo mundo. Ele pega tudo de todo mundo para fazer, porque ele não fala não. E essa pessoa sofre com complexo de inferioridade. Por quê? Porque ela se sente diminuída, ela se sente suja, ela se sente humilhada. Então você não pode falar nada para essa pessoa que ela já está se sentindo humilhada. Se você falar assim, sua roupa, tem um rasguinho aqui na sua roupa, por exemplo, ou tem tem um botão torto na sua roupa. Essa pessoa vai sentir uma tristeza profunda, porque o sentimento é humilhação. Tá? E tem um detalhe no corpo dessa pessoa. Ela tem o bumbum para dentro. Ela joga a pelve para frente. Às vezes a pessoa tem a fisiologia, né? Tem a genética de bundundim, mas não é isso. Não é uma pessoa sem a bunda, não. É que ela põe para frente. Ela coloca o corpo para frente. É como se colocasse o rabo entre as pernas e saísse. Tá? Então, é essa a estrutura do adulto. É um adulto irritado, um adulto que não tem um intestino bacana, um adulto que se sobrecarrega porque não fala não. De forma alguma fala não. Então, pega tudo para si, vai acumulando e vai pegando aquele tanto de coisa. E o sexo, para essas pessoas, costuma ser algo sujo, feio e nojento. Aliás, tudo que sai dela parece que não é bom. Então, ela gosta de alguma coisa.
Mas a hora que pertence a ela, perde o valor. É bonita enquanto é do outro. Quando é dela, perde o valor. Entenderam? Por quê? Porque na estrutura infantil, perdeu-se o valor, o que saía dela. E ela continua com essa crença. Então, se você fizer uma crítica, ela se sente humilhada. Você não pode comentar nada, porque ela se sente humilhada. É muito difícil lidar com uma pessoa masoquista. Que você tem que pisar em ovos, porque tudo vai deixá-lo chateado. Então, essa pessoa precisa ter mais autoconfiança. Essa pessoa precisa de ter mais movimento. Por ser uma pessoa contida energeticamente, ela tem um corpo, tipo aquele historinha, sabe? Bem socadinho. É assim que é o corpo do masoquista. Então, o que tem que fazer para potencializar? Ele tem que entender que ele não é menor que o outro, que ele tem todo o potencial e precisa fazer muitos movimentos assim, ó, movimentos abertos, movimentos corporais, para poder soltar a couraça. São pessoas duras, bem duro mesmo. Naquele vídeo, eles colocam que é o rabo preso, né? Então, mostra lá o Fernando dançando, ele muito duro tentando fazer os movimentos. Essa é a característica do masoquismo. Então, intimidade ele não tem. Na verdade, intimidade ele tem menos que os outros, porque intimidade é algo que não temos, tá? Nós pensamos que intimidade é nós contarmos a nossa vida para o outro. Não é. Intimidade é ter relação sexual. Não é. Intimidade é fazer tudo na relação sexual. Também não. Intimidade é quando você conta as verdades para você e consegue viver com autenticidade com o outro. Isso é intimidade. Às vezes você conta a sua vida para todo mundo e não tem intimidade com ninguém. Por quê? Porque se você não tem intimidade com você, se você não conta as verdades para você, não tem como contar para o outro. E aí, qual o sentimento que vem junto com a humilhação? Vergonha. Só que ao invés de ele usar a vergonha para se libertar, como seria o normal, que eu já expliquei, ele usa a vergonha para se contrair. E aí ele precisa entender que a vergonha é muito positiva. Quais são os pontos positivos desse caráter? É um caráter que ajuda todo mundo. Faz muito pelas pessoas. A questão é fazer sem esperar em troca, mas é um caráter que faz muito. É o trabalhador, né? É aquele que sabe executar, que sabe colocar a mão na massa e faz sair alguma coisa. Ele não fica só planejando. Ele é aquele que põe a mão na massa. É como se nós pegássemos a Xuxa, que é histérica, e a Marlene Matos é a masoquista. Porque sem ela não saía nada. É ela que põe a mão na massa e ela que faz acontecer. É mais ou menos esse o exemplo. Esse é o ponto positivo do masoquista, tá? Se não existe sentimento pulsante, entendam isso. É porque não existe movimento. Ou seja, então, se não existe movimento, é vice-versa. Se eu não tenho movimento corporal, o meu sentimento é diminuído. Por isso que eu preciso ter harmonia corporal. Eu preciso movimentar. Eu não posso ser uma pessoa que fica o dia inteiro deitada e sentada. Eu preciso de movimento, preciso de harmonia corporal para o meu sistema nervoso entender isso, para o meu músculo, para o meu corpo. Porque isso está ligado às minhas emoções, indiscutivelmente falando, porque é um fato muito bem estudado diante da neurociência. Tá? E toda contenção repetitiva de infância, lembra que eu falei? Por que se dá o caráter treino ao toalete? Toda repetitiva causa uma neurose muito agravada. A neurose é repetição. Só que tem neuroses, porque somos neuróticos, que são tranquilas, que faz parte do nosso dia a dia. Mas neuroses desse tipo, muito repetitivas e muito apertadas, aí causam um problema para nós. Não só um problema físico, mas um problema em relação ao nosso convívio, à nossa prosperidade, a tudo que vamos fazer. E tira a nossa vitalidade. Porque vitalidade é quase que sinônimo nesse contexto, veja bem, não é no português não, é quase sinônimo de autenticidade. Pessoa que não tem autenticidade não tem vitalidade. É uma pessoa oca. Vocês já viram falar de sepulcro caiado? Sepulcro caiado são aqueles monumentos lindos nos cemitérios. Por dentro daqueles monumentos, o que nós temos? Podridão. Nós temos cadáver. Isso é sepulcro caiado, mas é lindo.
Pessoas que não pulsam e não têm autenticidade são sepulcros caiados, são ocas ou são podres por dentro, sujas. E o masoquista sente isso muito forte. Então ele precisa entender que ele não precisa ser assim, ele tem que trazer autenticidade. As coisas que ele faz são boas. Não precisa ele ficar falando para todo mundo que são boas, ele tem que saber que são boas. Olha aqui. Vou ler para vocês. Percepção. Se eu não percebo em mim o que eu não posso sentir, isso não é meu, é do outro. Então, vou explicar isso. Se eu não percebo em mim, que é uma frase comum, que é o que eu mais escuto, principalmente no dia de trabalho espiritual. Nossa, isso não é meu, não consigo mudar, isso não é meu. Gente, é de quem? De quem que é, então? Nossa, eu sou muito cabeça dura, mas isso não é meu. É de quem? Pertence a quem? Tem alguns arquétipos de terceirização, tá? Os arquétipos de terceirização, o maior de todos é o inimigo ou Satanás. É o que a gente mais culpa. Ou um espírito ruim, que depende da crença. Para uns é Satanás, para outros é obsessores, né? Não importa. Mas esse é o primeiro ícone da terceirização que existe. Tem gente que chega para mim no trabalho espiritual e fala assim, eu estou assim por uma questão espiritual. Óbvio, você é espírito, é por uma questão espiritual, orgânica, fisiológica, tudo. Porque até para isso, até para o Satanás ou o obsessor, estou falando as duas linguagens porque eu não sei em que você acredita, poder chegar a você, você tem que permitir. Se você não permitir, não chega. Como assim? Porque não existe injustiça aí. Como? Eu tenho que permitir, eu tenho que abrir uma brecha. O próprio Cristo falava, não dá brechas. Por quê? Porque se você dá brecha, o seu amigo normal, ele vai falar coisas para você que às vezes você deu abertura para ele falar. Falou mal de outra pessoa. Por quê? Por que você ouviu? Isso é uma brecha. Tudo o que nos acontece é permissão nossa. Entendam isso de uma vez por todas. Então, enquanto eu não perceber a minha responsabilidade e que as coisas partem de mim, não tem como mudar. Porque se não está em mim, quem vai mudar? Tem que estar na pessoa que vai mudar. Mas se você usa a desculpa de que não está em mim, então não tem como mudar. Impossível. Portanto, está em você. É espiritual, porque você permitiu. Mas é fulano, você permitiu. Mas não sei o que, você permitiu. É uma doença, você permitiu. Lide bem com ela, ela vem para o seu aprendizado. Que raiva, hein? E vou ler outra coisa para vocês aqui. Saúde é a habilidade de um organismo manter o ritmo de pulsão dentro dos limites do princípio de realidade. Alexander Lowen. O que significa isso? O que são princípios de realidade? Eu só tenho saúde quando eu paro de usar defesas. Quando eu tiro as camadas de mentira que construíram neuroses agravadas na minha mente. É o que nós estamos fazendo desde o primeiro dia e estamos no 26º. Enquanto eu não tiro as camadas de mentira, eu não pulso. Portanto, eu não tenho um princípio de realidade. Eu tenho uma criação imaginária daquilo que me contaram ou daquilo que eu entendi. Que hoje nem importa mais para mim se é verdade ou não. Não faz mais diferença. Agora, no nosso estado, na nossa idade, depois de quê? 21, 22, 23 anos. Então, o que faz diferença? Você ressignificar. Não faz mais diferença se você teve uma mãe que te abandonou, que te rejeitou. Não faz mais diferença se você passou por processos de apanhar muito, de passar fome, de passar humilhação verbal. Não faz mais diferença. A não ser que você queira contar. Tem uma frase que fala assim, eu contei minha história para o carroceiro e até o cavalo chorou. A não ser que você queira que isso aconteça, não faz mais diferença. Eu fui estuprada. Não faz mais diferença se você quer melhorar. E é difícil falar, parece frio, mas é uma realidade.
que se você não incorpora, você não tem o tônus e a carga para mudar e fazer a sua vida ser colorida. E isso é lindo, gente. Quando vocês perceberem a profundidade disso e a beleza que existe nisso, aí vem o aprendizado, vem a gratidão e vem tudo junto. Porque isso é muito bonito. É o nosso processo evolutivo, é o nosso processo de aprendizado. Cabe a nós. Então pense bem, tudo parte de você. Não terceirize as culpas. Mas foi o outro que fez, sim, mas é você que resolve. Então o outro foi o culpado daquele momento. De repente, dependendo da gravidade, ele vai ser preso. Não sei a gravidade do que lhe aconteceu, não sei. Mas o que você vai fazer a partir disso? Os masoquistas, eles têm pouca mobilidade, mas eles fazem muito. Então precisa ter mais mobilidade, precisa descansar mais, se permitir falar sim para a vida e não para os afazeres. Deixe um pouco os afazeres de lado. Isso é para a sua saúde. Não queira ser o salvador da pátria. Isso é muito caro. É um preço muito caro a se pagar, que não vale a pena. Para a sua saúde e para a saúde das pessoas que você ama. Porque a tendência são pessoas masoquistas não prejudicar eles próprios, mas prejudicar os mais próximos. Quem são os mais próximos? Pai, mãe, marido, esposa, filhos e netos. Porque mais fácil falar não para eles do que para os que estão fora. Porque, de certa forma, os que estão perto, eles conhecem alguns defeitos seus. Então, a imagem maior que mantemos é para os de fora. Para os de dentro é mais difícil, porque nós não damos conta de manter o tempo todo aquela máscara. O dever de casa de hoje é falar não para o que precisa ser falado e falar sim para aquilo que te faz pulsar, para aquilo que é vida, para aquilo que te traz ânimo. E ter organização, ao invés de te sobrecarregar de coisas, ter ordem. Anotar as coisas, analisar, pensar a sua vida, perceber a sua vida, para você agir. Não acumular. Lembrando que quem acumula, tem a mesma característica do preguiçoso. Andou, rodou e não fez nada. Entenderam? Estou só conversando com os bastidores aqui. Então fique o recado hoje para vocês. Para que melhore sua pele, para que melhore seu intestino, para que você passe menos raiva. Comece a repensar essa estrutura também. E amanhã nós falaremos da última estrutura, que nesse caso entra o masculino e o feminino, porque a gente entra na genitalidade, que é o rígido e a histérica. E eu aguardo vocês amanhã, nesse mesmo horário. Tenham uma excelente noite. Beijo e digam sim para a vida.